Olá, um ótimo dia a você que acompanha a programação da TVAL. Nós falamos ao vivo, diretamente do Palácio Barriga Verde, sede da Assembleia Legislativa em Florianópolis. E iniciamos a partir de agora uma nova edição do programa Conecta, que traz as principais informações, notícias sobre os debates, sobre as deliberações, sobre os principais assuntos que dominam uma pauta aqui do Parlamento Catarinense. Eu sou Gisiele Dalpiazzi, comigo está o meu colega jornalista Marcelo Espinosa. Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado, Gisiele. Obrigado a você que nos acompanha pela TVAL. Lembrando que você pode assistir ao Conecta ao vivo no sinal aberto da TVAL disponível na Grande Florianópolis e em Blumenau, ou ainda a opção pelo nosso canal no YouTube. E nós lembramos que o Conecta também é transmitido nas rádios UDESC, nos municípios de Florianópolis, Joinville e Lages. Sejam todos bem-vindos. E a gente começa a edição de hoje falando sobre a aprovação de projeto em plenário. Os deputados aprovaram na sessão realizada na tarde desta quarta-feira um projeto de lei proposto pelo deputado Altair Silva, do PP, e que propõe campanhas, a implantação de campanhas de conscientização aqui em Santa Catarina sobre a herpes zoster. Herpes, que é um vírus muito agressivo, né, Marcelo, que pode afetar a pele, principalmente, provocar, né, lesões na pele, principalmente da população idosa. Inclusive, já existe vacina, né, para prevenir esse vírus, principalmente nesse público-alvo. Essa é uma doença, Gisele, que as pessoas não dão muita atenção, mas, segundo especialistas, de cada 100 brasileiros, 94 têm o vírus que pode desencadear a herpes zoster. E uma característica dessa doença é a dor muito forte, uma dor lacinante que atinge principalmente a população idosa. Por isso, o deputado Altair Silva propôs a criação desta campanha permanente, ou seja, é algo que vai ser constante no sentido de divulgar não só a prevenção, mas o combate a essa doença e também o que existe de tratamento. Porque realmente, embora não seja uma doença que tenha tanto destaque, ela tem como característica essa dor muito forte, que é algo que muitas vezes obriga a pessoa a se isolar, porque ela não consegue suportar a dor e fazer as atividades cotidianas normais. Exatamente. E quem falou sobre esse assunto, sobre a importância dessa iniciativa, foi o autor do projeto, o deputado Altair Silva, do PP. O herpes é um vírus que geralmente ataca na pessoa quando ele entra para a terceira idade, né? A partir dos 50 anos, e é uma infecção que dá na espinha e generalizada, e segundo a Sociedade de Geriatria, é uma doença que pode ser combatida com a vacina, com a conscientização da importância de realizar essa vacina para combater o vírus da herpes zoster. Ele ocorre a cada 3 pessoas, 2 pessoas são susceptíveis a ter a herpes zoster. Portanto, a vacinação, consultar o seu geriatra, né, obter a autorização para fazer essa vacina é muito importante. Lembrando que esse projeto depende agora da sanção do governador do estado e aí sim, se sancionado, ele passa a valer aqui em Santa Catarina. Marcelo, agora a gente entra no assunto do trabalho, da atuação das bancadas regionais, instaladas aqui oficialmente a partir de uma lei complementar aprovada pelos deputados, e bancadas que são suprapartidárias e que tratam das principais demandas, das prioridades de cada região de Santa Catarina. Nesse sentido, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, do PSD, ele deu um início a um ciclo de reuniões para tratar com esses colegiados quais as principais demandas, quais os principais assuntos que devem ser incluídos na pauta aqui da Assembleia Legislativa. Uma medida muito importante, né, Marcelo, até para que o parlamento esteja em sintonia aí com os principais assuntos, com as principais necessidades da população nas diferentes regiões. Uma medida interessante e de até certo ponto pioneira, porque se você for analisar em outras assembleias legislativas, por exemplo, nós não temos formalizada a criação de bancadas regionais como existe aqui na Assembleia por meio de uma lei complementar aprovada em 2013, ou seja, há cerca de 2 anos. E a importância dessas bancadas é que os deputados que fazem parte de determinada região se reúnem periodicamente e superam as divergências político-ideológicas que muitas vezes atrapalham o andamento das coisas para poder trabalhar em prol de demandas regionais. Isso foi iniciado já no mandato do deputado Mauro de Nadal na presidência e agora o presidente Júlio Garcia, que assumiu
no começo deste ano, vai manter também essa atenção às bancadas, lembrando que existe um dispositivo constitucional aprovado no ano passado que reserva parte das economias da Assembleia, do dinheiro economizado pela Assembleia, para destinação de emendas por meio das bancadas regionais. Então a gente pode destacar duas ações, né? A Assembleia vai pleitear ações junto ao governo do Estado, junto à União e, além disso, poder indicar a aplicação de recursos de fato, né, nessas necessidades elencadas pela população. Essas bancadas, essas emendas de bancada, elas foram criadas no ano passado e elas são uma novidade, vamos dizer assim, porque elas foram incorporadas recentemente ao texto constitucional. E é importante destacar que a Assembleia anualmente economiza recursos e devolve para o Executivo. Isso aí é uma exigência da legislação. Só que ao invés de devolver para o Executivo e o Executivo aplicar onde bem entende, o objetivo dessa emenda é fazer com que parte dessa economia devolvida ao Executivo tenha uma destinação para as prioridades das bancadas. E geralmente são prioridades que afetam o dia a dia do cidadão. Por exemplo, melhoria de uma rodovia, construção de um ponto de socorro ou um projeto importante na área de infraestrutura, como já aconteceu no ano passado. Exatamente. E quem falou sobre a importância da continuação desse trabalho foi o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, do PSD. Vamos conferir. Bancadas regionais, elas foram criadas no mandato do presidente Mauro e elas são essenciais para o funcionamento da Assembleia. Foi uma experiência que se mostrou vencedora e nós vamos fortalecer as bancadas regionais. A partir de agora, nós teremos reuniões semanais por região e as bancadas estabelecerão aquilo que é prioridade e é em cima dessa pauta que a Assembleia vai trabalhar. E falando em bancada regional, a bancada do Oeste se reuniu novamente na manhã de ontem para tratar das principais demandas, entre elas a implantação da energia trifásica, melhorias na infraestrutura, investimentos na saúde na região oeste do estado. E também, durante a pauta, foi feita a eleição do novo coordenador. O ex-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, assumiu oficialmente, então, a coordenação da bancada do Oeste. Marcelo, o que mais tu destacaria dessa reunião, que contou, inclusive, com representantes do Executivo também, para tratar das pautas de lá da região? Nós tivemos a presença do secretário da Casa Civil, Kennedy Nunes, tivemos a presença do secretário Jerry Comper, que é da área de infraestrutura, que fala sobre as estradas, o presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, e também a presença do superintendente do DENIT, Alisson de Andrade. O importante dessa reunião é dar sequência aos assuntos que já são tratados pela bancada há algum tempo, né? São esses três assuntos basicamente. Primeiro, obras em rodovias federais e estaduais, questão da saúde na região, saúde pública e principalmente internet e energia trifásica na área rural. Esse é um desafio enorme que hoje as pequenas propriedades produtoras enfrentam no campo, porque em virtude do avanço da tecnologia, da necessidade de equipamentos mais automatizados, você precisa não só de internet de qualidade para poder colocar em prática esses equipamentos, mas principalmente de energia trifásica, que é uma energia mais forte, né? É muito comum você ter relatos de produtores rurais reclamando das quedas constantes de energia, porque infelizmente a rede disponível hoje para eles, na maioria das regiões, não suporta a demanda necessária. E são esses assuntos que devem estar na pauta da bancada do Oeste no decorrer desse ano. E nós conversamos com o atual coordenador, o deputado Mauro de Nadal, e também com a ex-coordenadora da bancada, a deputada Luciane Carminati, do PT. Saúde é um dos pontos que mais os deputados são indagados, né, em todos os cantos do estado de Santa Catarina. E a gente sempre precisa evoluir e melhorar mais. Então, nós temos vários hospitais na nossa região oeste que precisam de uma atenção diferenciada. Então, o objetivo também é tratar esta pauta como uma pauta prioritária, mas a infraestrutura não fica de lado, porque nós precisamos transitar com segurança, nós precisamos escoar a produção. O nosso agronegócio é muito forte, a indústria, o comércio, também na nossa região oeste começam a ser áreas muito destacadas. Avançamos em relação à saúde, Hospital Regional do Oeste, com mais investimentos, com mais leitos e com uma previsão de avanços bem importantes que o povo está aguardando. Nós também avançamos em relação ao debate da energia trifásica. É evidente que o papel da bancada é cobrar e exigir mais extensão de quilômetros de trifásica em Santa Catarina, continua. Nós avançamos
pautando o governo sobre o tema da internet rural, e hoje ficou evidente aqui na reunião o quanto o governo está atrasado no cumprimento desta pauta. E na manhã de hoje, outro colegiado que deve se reunir é a bancada da Grande Florianópolis. Os nossos veículos farão a cobertura, todos os detalhes vocês podem acompanhar nas redes sociais, na TV AL, na Rádio AL e no nosso site de notícias, agencial.sc.gov.br. E agora chegou o momento de a gente saber dos assuntos que estão dominando as redes sociais, tanto da Assembleia Legislativa quanto dos deputados estaduais. Aqui com a gente, a nossa colega Giovana Alencar. Bem-vinda, Gil. Bom dia, Gi. Bom dia, Marcelo. Bom dia para você que está acompanhando o Conecta. Vamos falar de redes sociais agora. Hoje, no nosso quadro Deputado nas Redes, nós trouxemos um assunto polêmico. Já está em vigor aqui em Santa Catarina a lei que cria normas para a realização de procedimentos cirúrgicos de redesignação sexual e de hormonioterapia. Essa lei, a partir de agora, o Estado tem uma idade mínima para a realização desses procedimentos. No caso das cirurgias de redesignação sexual, apenas cidadãos maiores de idade poderão realizar, enquanto que a hormonioterapia tem 16 anos como idade mínima. O deputado Sargento Lima, do PL, foi o autor do projeto de lei que tramitou aqui na Alesc. Ele comemorou nas redes sociais a sanção do projeto pelo governador e reafirmou o compromisso com a defesa das famílias catarinenses. Se você quiser saber mais sobre essa iniciativa e outras iniciativas do deputado Sargento Lima, é só segui-lo no Instagram, no @DepSargentoLima. Já o destaque das redes sociais da Alesc de hoje vai para um vídeo que nós soltamos lá no nosso Instagram, explicando como que você pode se inscrever nos cursos online que são oferecidos pela Escola do Legislativo da Alesc. São diversos cursos em diversas áreas. Esses cursos eles dão a possibilidade de certificado para os participantes. Você pode acessar mais informações no ead.alesc.sc.gov.br. E para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Assembleia Legislativa, basta nos seguir no @AssembleiaSC e você também pode seguir a Escola do Legislativo da Alesc lá no Instagram, no @Escola da Alesc. Esses foram os destaques das redes sociais da Alesc de hoje. É com vocês, Gi e Marcelo. Obrigada, Gil. Dado o recado, então, e novamente a gente reforça o convite para vocês acessarem o @AssembleiaSC e ficar por dentro aí das principais informações, notícias do Parlamento Catarinense sobre assuntos que interferem diretamente aí na vida de todos os catarinenses. Olha, Marcelo, avançou aqui na Assembleia Legislativa o debate para prevenção e combate à pedofilia e à violência contra as crianças. Foi aprovado no âmbito das comissões um projeto de lei nesse sentido sobre esse tema, de autoria da deputada Paulinha, né? Isso, a Assembleia já havia aprovado no ano passado uma lei que cria o cadastro estadual de pessoas condenadas por crime de pedofilia. Nesse caso, a proposta, que era uma proposta do deputado Carlos Humberto, que já foi transformada em lei. Essa proposta que foi aprovada na Comissão de Trabalho essa semana, da deputada Paulinha, cria uma política permanente para campanhas de combate à pedofilia e principalmente de conscientização sobre como as pessoas podem evitar esse tipo de crime. É uma proposta que passou pela Comissão de Trabalho, passará ainda por outras comissões antes de vir para o plenário, mas está avançando a sua tramitação aqui na Casa. Quem falou sobre a importância da iniciativa foi a autora do projeto, a deputada Paulinha, do Podemos. A questão da pedofilia é um inimigo invisível que, lamentavelmente, ainda percorre de forma muito obscura a vida das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. E o que nós aprovamos aqui? A constituição de uma política pública que versa sobre o tema, que imputa uma responsabilidade ao Estado, mais precisamente à Secretaria de Assistência Social, de realizar uma série de eventos, campanhas de sensibilização e, mais que tudo, uma caminhada pelo menos trimestral para alertar sobre esse episódio. E olha, a saúde também esteve na pauta da Assembleia Legislativa nesta semana. A Comissão de Saúde recebeu representantes da Secretaria de Estado da Saúde para a apresentação do relatório quadrimestral. Ou seja, a cada 4 meses, a pasta deve prestar contas aqui na Assembleia Legislativa, uma prerrogativa que está prevista na Constituição Estadual.
Marcelo, que pontos você destacaria desse relatório apresentado então nessa semana? O secretário da Saúde trouxe resultados do ano passado, basicamente. Os resultados desse ano vão ser apresentados mais na metade deste ano. E no ano passado, a saúde aqui em Santa Catarina, segundo a Secretaria de Estado, recebeu 8 bilhões de reais de investimentos do Estado. Investimentos, é modo de dizer, mas todo o dinheiro para a saúde, digamos assim, foi na faixa de 8 bilhões, saúde pública e estadual. Cerca de 1,5 bilhão a mais do que o previsto pela Constituição. Existe um mínimo constitucional que todos os estados têm que obedecer. Santa Catarina, segundo a Secretaria, superou esse mínimo. Os deputados trouxeram preocupação com outros assuntos, como, por exemplo, a fila de cirurgias eletivas, que ainda persiste, investimentos em saúde mental e também a questão da judicialização. O que significa isso? A pessoa quer um remédio, o Estado, o poder público não fornece, ela entra na justiça e consegue via justiça esse fornecimento desse remédio. Esse é um procedimento que às vezes gera um custo para o Estado, para o cidadão, enfim, foi discutido durante essa audiência pública. Exatamente. E quem falou sobre essa prestação, prestou contas na Assembleia Legislativa, foi o secretário de Estado da Saúde, o Diogo Silva. Também conversamos com o deputado Nildir Sareta, do PT, ele que é presidente da Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa, e com o doutor Vicente Caropreso, do PSDB, que é o vice-presidente da Comissão de Saúde. Vamos ouvir. Busca constante do equilíbrio, né? O equilíbrio entre o direito do cidadão, que é inquestionável, mas também o equilíbrio com o melhor tipo de tratamento e o tratamento que está incorporado e devidamente regulamentado no Sistema Único de Saúde. Nós temos muita tecnologia nova, nem sempre essa tecnologia está incorporada, validada, muitas vezes pela Anvisa, e acaba sendo indicada, e aí nós acabamos tendo a judicialização especial dos medicamentos. É claro que nós percebemos a importância de continuar atento à questão das filas, das cirurgias, dos processos eletivos. De forma muito especial aqui questionamos também a questão dos aparelhos auditivos, né, que o Estado inteiro tem reclamado que essa fila de fato não tem andado, e foi reconhecido aqui pelo secretário algumas ações que estão sendo feitas nesse sentido, e também a questão dos hospitais que fazem as cirurgias, aquelas eletivas têm um valor a mais de tabela, mas as que são feitas na emergência não, e isso gera um problema para os hospitais. Nós falamos com o secretário de Saúde e deixamos claro a nossa indignação também e a necessidade de termos mais opções além do que tem hoje de um grande elemento e poderoso que são os CAPs, o Centro de Apoio Psíquico e Social, que vem dando conta do recado até certo ponto, quando chega na urgência. Daí não tem como deixar os pacientes agudos, psiquiátricos, no meio do chão, no meio da rua, ou num pronto-socorro sofrendo com os outros que morrem, coisa de várias outras causas. E olha, em seguidinha, o Conecta inicia uma nova sessão ordinária com os pronunciamentos dos deputados e também com a suspensão da sessão. A gente tem imagens da galeria do plenário que mostra a movimentação. Marcelo, expectativa de que haja, então, uma participação aqui durante a sessão ordinária, algo que também é previsto, né? Participação de entidades, de representantes de instituições para falar sobre temas variados. Nós vamos ter a participação da representação sindical da Celesc, por isso nós temos aí nas galerias do plenário deputado Osni Regis a presença de vários empregados da Celesc, a empresa responsável pelo fornecimento e pela geração de boa parte da energia elétrica que é consumida aqui em Santa Catarina, uma empresa pública, e o assunto dessa intervenção é justamente isso, né? A manutenção da Celesc como empresa pública. Inclusive, no dia 9 de abril teremos uma audiência pública sobre isso, a audiência essa que foi aprovada ontem pela Comissão de Economia. Exatamente. Vamos lembrar então que a sessão ordinária tem transmissão aqui pela TVAL, também pelo nosso canal no YouTube, no @AssembleiaSC. E, além disso, a cobertura completa estão nos nossos canais de comunicação. Obrigada, Marcelo, pela parceria. Até uma próxima. Até a próxima.